Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre os capítulos 23 e 24, ok? Como vocês sabem, tudo que está na apostila eu copiei para cá, mas as imagens, infelizmente, não podem ser copiadas. Então, eu peço que... E aí nós temos uma imagem na página 470, e eu peço que vocês confiram a apostila também para que possam ter pleno entendimento sobre o capítulo. Mas, mesmo assim, eu vou dizer o que compõe essa imagem, ok? Então, vamos lá. Capítulo 23, uso de algarismos em textos escritos. Estudo da língua, uso de algarismos. A ilustração a seguir apresenta as prioridades elencadas pelos Objetivos do Milênio para promover o desenvolvimento humanitário e sustentável no planeta. Confira. E aí nós temos uma imagem e temos aí cinco demarcações de palavras, todas elas começam com P, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. E ao lado está escrito assim, 5 P's, os 17 objetivos e metas da Agenda 2030 estimularão nos próximos 10 anos o desenvolvimento de 5 áreas. Ok, e aí temos perguntas sobre essa imagem. O texto acima apresenta 5 princípios em determinada ordem. Se essa ordem fosse alterada, poderia haver diferença nos resultados alcançados? Exemplifique. Então, gente, olha só. Se a ordem fosse alterada, poderia sim alterar os sentidos. Alguém que pense mais em paz do que em pessoas pode buscá-la a qualquer custo. Alguém que pense mais em prosperidade do que no planeta pode provocar desastres ambientais. Por isso, as prioridades seguem uma ordem lógica de atuação, certo? Qual é o princípio mais importante dentre todos? Por que essa escolha é significativa? Então, olha só. Embora essa resposta tenha um cunho pessoal, espera-se que vocês prestem atenção na seguinte coisa. O princípio mais importante é pessoas, porque dele dependem todos os outros. Pois se as pessoas forem educadas, acolhidas e valorizadas, todos os outros princípios serão possíveis também. Agora, observe que foram empregados no texto vários algarismos e numerais, o que cada um indica no texto. Então, olha só, temos aí 5, o número de prioridades, 17, a quantidade de objetivos do milênio, 2030, o ano de referência para que as metas sejam alcançadas, 10, período em que se perseguirão os objetivos, 5, áreas que representam os 5 princípios, ok? Uma mesma expressão numérica foi empregada 2 vezes. 5, numeral escrito por 5 o número e 5 o numeral escrito por extenso, Ela se refere ao mesmo termo nas duas ocorrências? Justifique. Sim, nas duas ocorrências se fala dos 5 princípios, que são as 5 áreas a serem desenvolvidas nos Objetivos do Milênio. Por que será que se optou por empregar ora o algarismo, ora o numeral, escrito por extenso? Então, gente, o numeral, escrito por extenso, foi empregado no meio do texto. O algarismo foi empregado no título. Talvez para garantir uma leitura mais rápida. Vale ressaltar, porém, que uma das convenções, uma das regras, de uso do numeral determina que não se deve iniciar um texto com algarismo. Então, como você já sabe, chamamos de algarismo a representação de uma expressão numérica. Símbolos a expressão numérica por símbolos e de numeral a palavra escrita que representa essa expressão. Não há uma regra fixa que determine quando se deve usar um ou outro na redação, mas há tendências no meio acadêmico e jornalístico. Então, há tendências na escola e no meio jornalístico que podem ajudar você a escolher uma das duas formas para compor os seus textos. Vamos às regrinhas, gente. Não comece uma frase com algarismos. Então, você use 70, por exemplo, 70 participantes responderam à questão e não 70 participantes.
Então, não comece com algarismos, comece com o numeral por extenso. Se for a primeira palavra, né? Não misture palavras e algarismos no mesmo período. Então, temos ali, no primeiro dia do congresso, 70 participantes responderam à pesquisa, preferindo o algarismo. E não, no primeiro dia do congresso, 70 participantes responderam à pesquisa. Unidades de medida, idade, hora, datas, números de páginas, porcentagens, valores e proporções se representam com algarismos. Então, a normativa está no artigo 35, na página 77. Aí temos a palavra artigo, né? E também temos página. O presidente iniciou a sessão às 3h35. Aí temos hora, né? Então, gente, nós vamos usar o quê? Artigo, né? Artigo. Nós vamos usar o quê? Algarismo. Escrevem-se por extenso, agora por extenso. Números abaixo de 11. Então, olha, os recepcionistas encontraram 2 bolsas. Então, aí a gente escreveu o nome do numeral, né? Por quê? Porque é o número abaixo de 11. E se for acima? Se for acima, você coloca o algarismo. Já credenciei mais de 12 congressistas. Usam-se algarismos em slogans, manchetes e cartazes. Esses gêneros pressupõem uma leitura rápida. 7 em cada 10 participantes aprovam. Então, aqui, gente, tivemos o numeral, né? Depois, Baratex, o número 1 em preços baixos, mais uma vez, né? O numeral não por extenso, né? Mas o algarismo. Então, gente, como são slogans, manchetes, cartazes, né? A gente usa o algarismo e não o numeral por extenso, né? Não escreve o nome dele. Não use muitas casas decimais, então use 0,78, não, 0,7836, porque esse número está muito quebrado, né? Então, use um número aproximado, 0,78. Escreva decimais e frações em algarismos. Então, olha, use 3/4 e não 3/4, né? Não escreva, você coloque ali em formato de fração. Embaixo, use 0,75 e não 75 centésimos, tá? Essas são as tendências. 8. Use os números grandes na forma mais familiar ao leitor ou mais adequada ao contexto. Então, temos aí várias representações de um mesmo número, de um mesmo valor, né? 179.000.000, ou 179 milhões, ou 179 vezes 106, e 1,79 vezes 108. Então, todos esses números, gente, representam o mesmo valor, né? Mas a primeira forma, por exemplo, é mais adequada se você tiver um gráfico e uma tabela. A segunda, para corpo de textos de reportagens, notícias, etc. As duas últimas para textos técnicos, didáticos e científicos, dependendo do assunto que esteja sendo tratado. Então, aí, gente, cada valor vai ser mais recorrente de ser encontrado em determinado contexto. 9. Apenas textos jurídicos, ou seja, textos que façam referência a leis, né? Apenas textos jurídicos e códigos, como telefone e endereço, além de números decimais, preservam o 0 à esquerda. Indicação de horas, datas e páginas, não. Então, olha só, use 8 e não 08. Aí, como a gente tem hora, né, gente? Então, o 0... ele não vai ficar na frente do 8, a gente vai usar o 8 sozinho, 8 e o H que representa horas. Então, use P.3, ou seja, página 3 e não página 03, né? Essa é mais uma convenção. Sempre escreva por extenso, ou seja, né, você vai escrever o nome do numeral se ele já incluir expressões numéricas. Então, moro em Três Corações. Aqui nós temos o numeral, né, 3, que é o nome de um lugar. Então, o próprio nome já está incluído essa expressão numérica. Então, moro em Três Corações, visitei Santa Rita do Passo 4, meu vizinho é o segundo tenente, ok? Agora, gente, nós vamos falar do capítulo 24, variação linguística. O que significa variação? Significa mudança, né? Significa que há mudança. Mudança de quê, gente? Mudança da própria língua.
A língua vai mudar a depender de uma série de coisas. Vamos agora estudar um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, copiei tudo que está na apostila para cá. Considere a seguinte estrofe do texto. Eu sou a tirana fera que venho me despedir, pretendo dar-lhe um descanso e deixar de o perseguir, se o Senhor prometer fazer o que lhe pedir. Que vocês vão estudar em produção, é um texto de origem popular. Você diria que a linguagem empregada na composição dos versos é simples ou é sofisticada? Então, gente, a linguagem usada na estrofe, que eu apresentei anteriormente, é sofisticada. Na estrofe em questão, as regras gramaticais são empregadas adequadamente, ou seja, as regras são seguidas, né? E não há uso de gírias ou abreviações e contrações de palavras, algo comum associado às obras populares, né? Então, cite um exemplo da estrofe que demonstre a sua resposta. Então, gente, olha só. Há várias possibilidades, né? Considerando-se as escolhas das palavras, a organização sintática e também a colocação pronominal. O que é colocação pronominal? É a colocação correta dos pronomes, né? Sugestão. Então, você pode dar o seguinte exemplo: pretendo dar-lhe um descanso e deixar de o perseguir. É um verso que mostra que a linguagem foi usada de maneira gramatical. Agora, vamos lá. Compare os textos a seguir. Cordel de Leandro Gomes. O nome é Imposto de Honra. Procurar honra hoje em dia é escolher sal na areia. Granito de pólvora em brasa, inocência na cadeia, água doce na maré, escuro na lua cheia. Cordel de Zé da Luz, outro cordel. Brasil e Caboclo. O que é Brasil e Caboclo? É um Brasil diferente do Brasil das capitais. É um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. Então, gente, continuando. Nas duas estrofes, os cordelistas defendem um ponto de vista sobre determinado assunto. O que diz cada poeta? No cordel de Leandro de Gomes, Imposto de Honra, fala-se sobre a falta de honra e ética presente na sociedade. E como isso é tão raro, praticamente inexistente. No cordel de Zé da Luz, Brasil e Caboclo, o tema é a nacionalidade brasileira. As coisas tipicamente nacionais, sem a interferência das estrangeiras, que mostram, né, que constituem esse Brasil e Caboclo, que é legítimo, certo? A linguagem empregada para compor cada cordel é diferente. O que se destaca na linguagem de cada um? A linguagem do cordel Imposto de Honra é mais formal, sem o uso de gírias, abreviações ou regionalismos e com todas as palavras escritas corretamente. Já no cordel Brasil Caboclo, a linguagem traduz a pronúncia da fala caipira. É a poesia matuta na qual há uso de abreviações, contrações na grafia das palavras, né, na escrita, emprego de regionalismos e presença de erros gráficos usados comumente na linguagem falada, na linguagem popular. O fato de compor seu texto empregando o registro de uma pronúncia popular valoriza ou desvaloriza o cordel. Então, justifique o seu ponto de vista. Então, olha só, gente. É importante que vocês saibam que a linguagem popular mostra que o autor desconhece a linguagem formal, ou se ele conhece, faz propositalmente uso dessa linguagem, né? Enriquecendo-a com traços da pronúncia, da sintaxe e da combinação das palavras típicas da forma do falar popular. Então, ele enriquece, né? Então, vamos continuar. Apesar de usarmos todos uma mesma língua para nos comunicar, a língua portuguesa, ela não é a mesma em todo o território brasileiro. Não é a mesma em todos os livros da nossa biblioteca, nem a mesma em todas as nossas situações de comunicação. Isso se dá porque uma língua é um organismo vivo e cada falante a utiliza para se comunicar da melhor forma possível. Todos os dias, algumas palavras são criadas e outras são abandonadas, deixam de ser usadas, né? Algumas regras são seguidas e outras são ignoradas. Chama-se variação linguística esse movimento natural da língua que faz com que um mesmo idioma seja usado de maneiras diferentes, seja variável conforme a pessoa, o lugar ou o momento em que a comunicação acontece.
Ao iniciar um cordel, é comum que alguns cordelistas usem a expressão "dá licença, seu doutor, minha história eu vou contar". Essa abertura estabelece uma relação de consideração e respeito entre os interlocutores. O que é interlocutor, gente? É quem ouve ou quem lê, né? Então mostra uma consideração e respeito, provocando uma empatia na comunicação, né? Então, tratar as pessoas da maneira correta facilita o processo comunicativo. Mas não é só isso. Um dos aspectos importantes da comunicação diz respeito a usar a linguagem certa na hora certa. No caso, o certo não é definido pelas regras da gramática, mas pela adequação da linguagem ao momento e principalmente à pessoa com quem nos comunicamos. Você não falaria com o presidente de seu país da mesma forma como fala com um colega da escola, por exemplo. Também não usaria gírias ao fazer uma palestra ou apresentar um seminário. Situações públicas de comunicação exigem uma postura diferente das de situações mais do dia a dia. Ao escrever um cordel, que é um texto genuinamente popular, né, um texto realmente popular, que é verdadeiramente carregado de algumas características populares, né? Não todos, mas grande parte, o autor pode se valer de uma linguagem regional, uma linguagem usada em uma região específica, que foi modificada para registrar como uma pessoa do povo pronuncia cada palavra. Esse uso dá ao texto um tom de legitimidade e compromisso com a cultura local. Então, gente, esse texto acaba sendo verdadeiro, né? Acaba mostrando a veracidade e o compromisso que a pessoa tem em falar sobre aquela cultura local, né? Porque a linguagem ela faz parte da cultura. Entretanto, ao escrever uma notícia de jornal, o autor procura usar uma linguagem mais neutra, que atinge o maior número de pessoas. Assim, objetivos diferentes na comunicação fazem com que o nosso registro de linguagem também se modifique. O contexto social pode intervir no tipo de linguagem, ou seja, dependendo da situação comunicativa, se é uma situação de fala formal ou informal, né, a nossa linguagem vai mudar. O contexto social pode intervir no tipo de linguagem a ser utilizado, e é fundamental usarmos uma linguagem adequada a cada situação comunicativa. Variantes regionais. O Brasil é um país de grande extensão territorial, um país grande. Cada região tem os seus próprios costumes, sotaques, vocabulário e jeito de organizar as frases. Essa variedade indica a riqueza e a multiplicidade nacional. Não se deve afirmar que uma região use a língua de forma mais correta que outra, já que todas as variedades atendem à necessidade do cidadão de se comunicar. Também não é adequado tomarmos como referência e modelo a linguagem da região mais desenvolvida ou da capital. Vale lembrar, aliás, que a capital do país já foi Salvador, Rio de Janeiro e hoje é Brasília, cada uma representante de uma região diferente. Toda variante tem a sua beleza, né? Então, as palavras, elas mudam, gente. Isso é extremamente positivo, né? Porque é uma coisa estática, uma coisa que não tem mudança, que é sempre igual em todos os lugares, não tem a riqueza que tem quando nós temos as nossas variantes sociais, né? Como a língua muda em sociedade. Ao escrever uma narrativa, por exemplo, e registrar as falas das personagens, um autor consegue explorar essa virtude. Há várias formas de fazê-lo, usando um vocabulário regional e expressões típicas, organizando a frase com uma sintaxe própria da região, né? Então, quando a gente fala de sintaxe, gente, a gente está falando da ordem na frase, né? Da ordem das palavras, registrando a pronúncia popular, que é a marca de oralidade. Lembrar que ao redigir uma lei, ao escrever uma lei, por exemplo, um legislador deve usar uma linguagem que seja adequada ao país inteiro, sem regionalismos que possam prejudicar a compreensão de seu interlocutor. Assim, ao mesmo tempo que a linguagem regional pode se tornar um importante e efetivo recurso de afirmação da identidade, ela pode prejudicar textos que precisam de uma abordagem mais neutra e universal, como são os textos expositivos e informativos. Históricas agora. A língua portuguesa chegou ao Brasil com as caravelas do descobrimento. Nossa certidão de nascimento foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Mas de lá para cá, a língua mudou muito. Ela faz intersecções significativas, ou seja, significativas significa importantes, né, com outros idiomas, principalmente indígenas e africanos.
e foi ganhando novos contornos que, inclusive, a distanciaram do idioma como é falado em Portugal. O brasileiro de 1600 fala e escreve de forma diferente do brasileiro de 1900. A língua vai mudando ao longo do tempo, né? Há mudanças naturais de uma geração para outra, há mudanças oficiais aplicadas à gramática. Há mudanças impostas pela própria tecnologia que apresenta serviços e ações novos que precisam ser descritos e nomeados. Por exemplo, uma pessoa do século XIX não entenderia o que é fazer download de um arquivo, né? Ou seja, o que é fazer download de um arquivo? Quando a gente tem um arquivo, né? E aí ele é possível que nós o leiamos, né? De maneira melhor, né? A gente tem que baixar o arquivo primeiro. Época tem um vocabulário próprio. É claro que não se mudam todas as palavras de uma vez, caso contrário, nem sequer conseguiríamos nos comunicar com os nossos avós. Mas as mudanças ocorrem aos poucos e os falantes vão incorporando, vão adicionando novas formas de escrever e falar. Devido às variações históricas, agora a gente está falando, né? Então, devido a essas variações que acontecem ao longo do tempo, é muito difícil para algumas pessoas lerem obras de escritores antigos, como, por exemplo, Machado de Assis, que é considerado um dos grandes autores de língua portuguesa, ou José de Alencar, ambos do século XIX. O tempo os distanciou. Porém, se aceitarmos o desafio, teremos acesso a histórias fantásticas e a um estilo de ser, viver e falar próprio do nosso povo. É nosso patrimônio, é parte da nossa cultura. Em um país tão grande e miscigenado como o Brasil, a gramática serve como um elemento unificador da linguagem. Ela define a norma culta, a fala do povo, condicionada a fatores históricos, geográficos e sociais. Muda muito rápido, mas a escrita não. São raras as mudanças feitas nas regras da língua, o que faz com que o idioma se perpetue. Assim, um jovem pode usar muitas gírias para se comunicar com os colegas, mas, ao escrever um texto informativo, deve utilizar uma linguagem mais formal, para que seja entendido por outras pessoas, além de um grupo social e de diferentes faixas etárias, e ainda ler o próprio texto daqui a 50 anos. O objetivo de qualquer língua é a comunicação. Então, a língua existe para que as pessoas possam se entender. É a capacidade do indivíduo de se expressar e de interagir com o seu próximo e o mundo ao seu redor. As variantes, ou seja, é, aqui nós estamos estudando como a língua muda na região, né? Como a língua muda a depender do texto, né? Se você é um texto formal, se é um texto informal, como a língua muda ao longo do tempo, né? No século XIX a língua era de um jeito, no século XXI a língua já mudou muito. Tanto é que apareceram ali dois escritores, José de Alencar e Machado de Assis, escritores do século XIX. Então, se a gente lê esses textos, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas isso não é motivo para não fazer essas leituras, porque são livros que marcaram a nossa literatura. As variantes retratam essa necessidade de adaptar a linguagem aos diferentes contextos e papéis sociais que desempenhamos todos os dias, e o que mais queremos é ser eficientes e adequados na comunicação.